Se Cristo venceu, também nós venceremos, não pelo poder humano, mas pela força da ressurreição. Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos do 18 ao 21. Meus irmãos e minhas irmãs, no clima solene da última ceia do Senhor, depois de revelar aos seus discípulos o tesouro de seus afetos e intenções, Jesus rompe com qualquer esperança ilusória de uma fé sem sofrimento. O Senhor, em sua pedagogia divina, não esconde as dores que virão, mas Ele as insere na lógica do amor redentor. Aqueles que o seguem por amor são chamados a compartilhar o mesmo destino. Não se trata apenas de uma comunhão mística, mas de uma conformidade existencial. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Essas palavras de Jesus não são apenas um aviso para cada um de nós que somos seus discípulos, mas uma profunda chave de leitura da nossa identidade cristã. A fé autêntica é, por sua natureza, algo fora do lugar aos olhos do mundo. O discípulo verdadeiro é como um estrangeiro que caminha em terras alheias. Como dizia São Paulo, nossa pátria está nos céus. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Quando Jesus se refere ao termo mundo, ele se refere ao conjunto de estruturas e valores humanos que estão corrompidos pelo pecado. Ele não fala da criação em si. É o mundo na sua configuração de autossuficiência, de vaidade, de orgulho. Esse mundo que odeia a luz porque essa luz revela suas trevas. São João capítulo 3, versículos 19 ao 20. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a perseguição, então, não é um acidente, mas parece aqui uma lógica, uma consequência lógica do discipulado, ou seja, daqueles que querem caminhar com Jesus. A escolha feita por Jesus implica distinção. O discípulo é retirado do sistema mundano e enxertado em Cristo. Assim nos dizia São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 5. Afirmando que ele escolheu os seus discípulos do mundo, Jesus sublinha que não apenas os escolheu, mas ele separou os seus escolhidos, dando a essa eleição um caráter definitivo, como no Antigo Testamento, quando Deus escolheu Israel. Essa separação gera automaticamente um antagonismo. Esse antagonismo nos explica que o cristão se torna sinal de contradição. A Santa Igreja, nos textos do Concílio Vaticano II, nos afirma que a Igreja, embora inserida no mundo, não se conforma com a mentalidade deste século. O texto da Gaudium et Spes, no número 43. Meus irmãos e minhas irmãs, uma fé que busca se dar bem com o mundo não é mais vida do Evangelho, mas é uma paródia domesticada, e nós assim poderíamos chamar. Santo Ambrósio já alertava a cada um de nós nos primeiros séculos, nos primeiros tempos do cristianismo. Se o mundo vos ama, perguntai-vos se ainda sois fiéis ao Cristo crucificado. O risco da acomodação, ou o oposto, o risco do fanatismo, nos mostra dois extremos perigosos. É o covarde conformista e o fanático arrogante. Ambos falham no essencial, e o essencial é a humildade evangélica. Cristo nos chama a sermos homens e mulheres humildes, não a sermos polêmicos, mas fiéis e humildes. Porquanto a humildade, poderíamos dizer, que é o selo da verdade. A humildade, do latim humus,
pode designar a palavra terra e nos recorda nossa origem e nos mantém ancorados na verdade sem arrogância. Santo Tomás de Aquino, doutor angélico, ensinava dizendo que a verdade sem caridade se torna crueldade e a caridade sem verdade é uma mentira piedosa. O cristão humilde é como o próprio Cristo. Ele é firme na verdade, ele é a verdade, mas é manso no testemunho. Mas ele também diz nesse evangelho de São João, no 4º evangelho, eu sou testemunha da verdade. Eu testemunho a verdade. Quer dizer, fazer memória das palavras de Jesus é como um antídoto espiritual para nós. O servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se guardaram minha palavra, guardarão a vossa. São João capítulo 15, versículo 20. Nós somos chamados a viver a mesma estrada de Cristo. Não apenas a cruz, mas também a glória. Por isso ser cristão é se configurar a Ele em tudo. No amor, na perseguição, na doação e na esperança. Na tradição da igreja, os santos padres dos primeiros séculos sempre viram nessa participação nos sofrimentos de Cristo uma dignidade espiritual e não uma maldição. Nunca uma maldição. Eles advertiam contra o cristianismo ilusório que busca a glória sem cruz. Santo Agostinho dizia: não se deve seguir a Cristo para escapar das dificuldades, mas porque Ele é o nosso bem supremo, mesmo quando o seguimos através das tribulações. A dor não é fim em si mesma. Ela revela, purifica e testemunha. Quando o mundo rejeita o discípulo, rejeita aquele que o enviou. A fidelidade vivida em meio à oposição é a linguagem mais eloquente do Evangelho. Farão tudo isso contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. São João capítulo 15, versículo 21. Portanto, a cruz não é o fim, é passagem. A ressurreição é o horizonte último da nossa vida cristã. Por isso, mesmo sendo odiados, rejeitados ou incompreendidos, nossa fé proclama que Cristo venceu o mundo. São João capítulo 16, versículo 33. Por isso lembremos-nos que Jesus nos conduz sem ilusões à realidade da cruz. Mas essa cruz não é sinal de abandono. É lugar de fecundidade, de ressurreição e de comunhão. A fidelidade, mesmo entre espinhos, é o testemunho mais puro do amor cristão. Ser cristão não é buscar aprovação, mas fidelidade. Meus irmãos e minhas irmãs, ser cristão não é conquistar consenso, assim poderíamos dizer, não é conquistar consenso, mas é testemunhar a verdade com caridade. O discípulo configurado ao Mestre, ao nosso Senhor Jesus Cristo, caminha sem garantias humanas, mas na certeza de que em tudo Deus coopera para o bem dos que amam a Deus. Assim nos dizia São Paulo na carta aos Romanos capítulo 8, versículo 28. Se Cristo venceu, também nós venceremos, não pelo poder humano, mas pela força da ressurreição. Em tudo Deus coopera para o bem dos que amam. Um santo sábado para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.